bom dia, 7º ano, tudo bem? Professora Daiane está aqui com vocês na página 58, ok? 58, nossa, que 8 feio, hein? Nós estamos aqui para falar sobre os triângulos, tá? Para concluir a nossa unidade de estudos, né, onde nós já falamos bastante sobre os ângulos, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os triângulos, tá? E neste caso, nós vamos falar sobre algumas propriedades que vocês já conhecem e vamos relembrar essas propriedades e também vamos falar sobre algumas que vocês ainda não conheceram, tá? Novidades para nós. Então, o seguinte, primeiro, já observaram que uma das formas geométricas planas mais utilizadas pelo ser humano em construções é o triângulo? Desde a antiguidade, no Antigo Egito, em várias situações já foram vistas construções que utilizavam o triângulo. Isso provavelmente em virtude das suas propriedades. Que propriedades são essas, né? Uma delas é poder utilizar este formato, né, em várias situações. Uma dessas propriedades é que ele é uma figura rígida. O que significa ser uma figura rígida, né? Então, para responder esta pergunta, tem uma sugestão aqui de atividade onde você pode fazer em casa, tá? Se não tiver, né, os canudinhos, não precisa, mas se vocês tiverem, sugiro que façam o experimento, tá? Que é onde você vai pegar canudinhos de plástico e colocar as pontas de um deles dentro do outro e formar figuras, formas geométricas, uma de triângulo e uma de retângulo. E na sequência, vocês vão pressionar os lados e os vértices de cada um deles, né? E aqui ao lado, na apostila de vocês, vocês vão desenhar que forma tomou a figura que vocês conseguiram deformar. Porque o que vai acontecer? A figura 1, o triângulo, ele não vai se deformar, mesmo quando você pressionar aí um dos lados dos vértices, né, ou dos lados, não vai desmontar, não vai se deformar. Enquanto que a figura 2, o retângulo, ele vai sofrer uma deformação, né? Uma delas pode ser essa aqui, vocês podem ter outras possibilidades, pode ser que se deforme de forma diferente. Uma delas está esboçada aqui, ó. Um dos formatos que pode assumir a figura do retângulo, tá? Então, isso significa ser uma figura rígida, onde os vértices não se deformam, mesmo quando você pressiona, né, um dos lados ou um dos vértices, tá? Então, a definição disso está aqui na sequência, na página 59, onde nos fala ali, ó, tá? Se ser uma figura rígida significa que uma estrutura construída no formato de um triângulo não vai se deformar, não se deforma, por mais que seus lados ou vértices sejam pressionados. Esse fato que não se verifica em qualquer outra figura. Então, somente o triângulo tem essa propriedade, tá? Por essa razão, as estruturas, então, de pontes, de portões, de telhados, entre outras, utilizam o formato triangular, ok? Agora, vamos relembrar algumas características dos triângulos. Então, algumas coisas que vocês já viram lá no 6º ano, no 5º um pouquinho também, tá? Primeiro, observando esses 3 triângulos, características que nós vamos observar. O triângulo ABC, ó,
Cada vértice tem uma letra representando aqui o nome do triângulo. Então, quando nós falamos triângulo ABC, significa que ele tem 3 vértices representados por essas letras, ó, A, B, C, né? O triângulo ABC tem todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados iguais, tá? Portanto, é um triângulo equilátero, tá? Lembram desta palavra? Equilátero, né? Equilátero significa que os 3 lados são iguais, tá? O triângulo DEF, ó, DEF, apresenta 2 lados congruentes, portanto, é um triângulo isósceles. 2 lados aqui medindo 3,7 centímetros e um lado aqui embaixo somente medindo 6 centímetros. Então, quando tem 2 lados iguais e um diferente, ele é chamado de triângulo isósceles, certo? Lembram disso até aqui? Quando nós temos um triângulo onde nenhuma das medidas dos lados é igual, ele é chamado de triângulo escaleno. Por isso, ó, o triângulo HGM, este aqui, né, HGM, não tem lados congruentes, não tem nenhum lado igual ao outro. Portanto, ele é um triângulo escaleno, certo? Então, essas definições a gente já viu anteriormente na matemática e está aí para nós relembrarmos. Outra coisa que aparece aqui para nós é sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Então, o seguinte, uma experiência para vocês fazerem também. Lá no material de apoio tem um triângulo, né, denominado lá de triângulo ABC, para vocês fazerem um recorte, tá, né, deste triângulo, e pintar os ângulos internos deste triângulo. Vocês vão encontrar a figura inteira do triângulo primeiro, tá? Aí vocês vão pintar os 3 ângulos, os 3 cantinhos, né, dele, com cores diferentes. Depois disso, vocês vão fazer o seguinte, vão medir cada ângulo, né, e recortar nas linhas tracejadas. Então, você tem lá uma figura que ela vai estar o triângulo completo, né, mas aí ele está com um tracejado ali para você recortar, onde você vai separar esses 3 ângulos, tá? Os 3 ângulos que você pintou de cor diferente vão ficar separados. E aí, o que você vai fazer? Você vai juntar esses 3 ângulos. Deixa eu apagar aqui. Você vai juntar esses 3 ângulos depois de ter recortado, né? E colocar um do ladinho do outro, como está aqui neste desenho, ó. Um encaixadinho no outro, sem sobreposição, ou seja, sem colocar um em cima do outro. É um do ladinho do outro, tá? E aí, você vai medir os 3 ângulos juntos. Você vai colocar o transferidor e vai ver o que aconteceu quando você uniu os 3 triângulos. A soma dos 3 ângulos aqui vai resultar em 180 graus, tá? Quando você medir lá o teu triângulo, né, os ângulos dele, antes de recortar, cada um deles vai ter ali essas medidas, um de 70, um de 65 e um de 45 graus. Eles fecham, então, a quantidade, a medida de graus de 180, tá? Sempre vai acontecer isso. Isso aqui, vejamos aqui, 70, 65, 45. Que classificação seria este nosso triângulo mesmo? Aqui, ó, escaleno, né? Ele é um triângulo que tem os 3 lados diferentes. Ele também tem as 3 medidas de ângulo diferente. Porém, qualquer um desses 3, qualquer tipo de triângulo,
sempre vai ter a soma dos seus ângulos internos igual a 180 graus, ok? Na sequência, né, no finalzinho da página, já tem uma situação aqui, que nos diz assim: observe os ângulos internos de cada triângulo e a seguir complete a tabela, né? Então, nós temos o primeiro triângulo aqui, ó, que é um triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais. Está mostrando ali, ó, 60 graus para cada ângulo. Então, você vai colocar ele na tabelinha. No triângulo ABC, 60 mais 60 mais 60, 180 graus, né? No triângulo rosinha aqui, ó, DEF, nós temos um ângulo reto, 90 graus, mais 2 de 45. Então, coloca lá, 45 mais 90, somando 180 graus também, né? E o último, ó, o triângulo GHM, né, esse amarelinho, ele tem um ângulo de 127, ele tem um ângulo de 23 graus e um de 30 graus. Somando todos, 23, 127 mais 30, 180 graus. Aí nós vemos a confirmação, né, daquela propriedade que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será 180 graus, tá? E nós também temos aqui uma situação que é sobre a classificação destes triângulos quanto à medida dos seus ângulos, tá? Quando o triângulo só tem ângulos agudos, ou seja, só tem ângulos menores que 90 graus, ele é classificado como um triângulo acutângulo. 3 ângulos menores que 90 graus, triângulo acutângulo. Quando ele tem pelo menos um ângulo reto, este triângulo será chamado de retângulo. Ok? Então, o triângulo DEF, o rosinha, é um triângulo retângulo. E o último aqui, o amarelinho, ele tem um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, tá? Nesta situação, ele é classificado como um triângulo obtusângulo, porque ele tem, então, um ângulo obtuso, certo? E para concluir ali, a última informação, né? A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Sempre. Seja ele triângulo acutângulo, seja ele triângulo retângulo ou obtusângulo, sempre vai ter uma soma de 180 graus, ok? Então, a prof não vai deixar tarefa hoje para vocês já fizeram, acho, uma tarefinha nesta semana, né? Desejo que vocês tenham um bom final de semana, tá? Na segunda-feira a gente retoma aqui, a partir então da página 59, 60 já nós estaremos, né? Na condição de existência de um triângulo, tá? Então, tenham um bom final de semana, descansem e até segunda-feira, ok? Um abraço.